Olá, oitavo ano, olá, tudo bem? Hoje a nossa aula, o nosso protocolo de atividades, estaremos no nosso protocolo, estaremos vendo a leitura das páginas 5 e 6 da nossa apostila, dialogando e elementos que compõem o teatro grego. Esta será a nossa terceira atividade do portfólio, tá? Que vai ser a pesquisa. Eu vou falar mais um pouquinho para vocês dessa pesquisa mais para frente um pouquinho. Bem, aqui, na verdade, essa página 5 da nossa apostila, no dia 13/3, na nossa aula presencial, nós falamos sobre ela um pouquinho, né? Nós comentamos sobre essa estrutura aí do teatro grego, né, sobre esses elementos que compõem o teatro grego. Nós falamos também que certa vez Péricles, político ateniense, pronunciou as seguintes palavras: vivemos sobre uma forma de governo que não se baseia nas instituições de nossos vizinhos. Ao contrário, servimos de modelo e alguns ao invés de imitar outros. Seu nome, como tudo, depende não de poucos, mas da maioria. É democracia. Então, aí tem uma perguntinha, né? Uma pergunta considerando que o teatro é um legado grego para a humanidade, comente a sua importância, haja vista que ele é uma forma de manifestação artística usada como um instrumento político de uma época. Eu coloquei isso numa atividadezinha aí no protocolo, tá? Essa frase aí para vocês comentarem sobre isso, sobre esse legado grego da humanidade, sobre a sua importância, né, de que forma essa manifestação artística é usada como instrumento político de uma época, tá? Então aqui a gente tem os elementos que compõem o teatro grego, teatro, orquestra, teatro, enfim, todas essas palavrinhas nós já vimos no dia 13. No dia 13 de março, em sala, nós chegamos a comentar sobre essa página aqui. Já na página 6, a página 6, eu acho que também a gente chegou a dar uma olhadinha, né? Porque foi a continuação, mostrando aonde fica o cenário, né, da nossa imagem, o maquinismo, indumentária, figurino, máscaras, todas essas questões aqui, toda essa organização do teatro grego como era e como nós herdamos isso, né, até hoje, o que acontece ainda dessa época, né? Então aqui, vamos voltar aqui para o nosso protocolo. Vamos ver aqui. O que eu estou pedindo aqui? Por falar em teatro, aqui, a atividade é a seguinte, ó. Pesquise algumas peças teatrais que estejam disponíveis online neste tempo de isolamento social, quarentena, e compartilhe esta agenda na plataforma. Se puder, imprima esta agenda e anexe ao seu portfólio. Compartilhe o link. Então, o que você vai fazer nessa atividade? Você vai lá na internet, você vai buscar algumas imagens aqui, ó, tá continuando aqui o nosso protocolo, tá? Eu coloquei para vocês, eu já vou explicar a atividade, peraí. Então aqui eu coloquei algumas imagens sobre o teatro ao longo dos tempos, na pré-história, na antiguidade, teatro grego, romano, Idade Média, no Renascimento, no romantismo, realismo e naturalismo, século XX e no teatro hoje. Então aqui eu coloquei um texto complementando sobre o teatro grego, que vai dar subsídios para que vocês possam estar respondendo essa questão aí, que foi a mesma que eu falei anteriormente da página 5, tá bom? Considerando que o teatro é um legado grego para a humanidade, comente a sua importância, haja vista que ele é uma forma de manifestação artística usada como um instrumento político de uma época, tá bom? Então vocês vão fazer um comentário aí, se não tiver como imprimir, pode fazer numa folha, copiar essa frase, fazer numa folha separada, anexar o portfólio, tá bom? Necessariamente você não precisa estar fazendo a impressão dessa atividade não, basta você copiar, tá?
E aqui esse texto também, como eu já falei, é um texto informativo que vai ajudá-los a responder isso ali. E aí nessa questão aqui dessa atividade complementar, é exatamente isso. Você vai buscar lá na internet, por exemplo, agora no momento, né, nesse período de isolamento social, dessa situação que todo mundo está passando, muitas pessoas estão compartilhando links, fazendo lives, fazendo tudo assim de forma gratuita, para que as pessoas que estão em casa tenham uma forma de entretenimento. E não é diferente no teatro, tá? No teatro também a gente tem essas situações acontecendo. Alguns teatros estão sendo liberados e estão as pessoas podem estar assistindo de casa. Então eu quero que vocês busquem, né, essa agenda, busquem alguma coisa, alguma peça, algumas peças e compartilhem, tá bom? Esses links para que nós possamos fazer essa visita online, né, e assistir essas peças, tá bom? Um grande abraço a todos. Bom final de semana.